Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a sua vida e a sua família. O nosso coração se alegra porque nessa manhã nós podemos ver o brilho do sol de mais um dia. O nosso pedido a Deus nesse momento é que permaneça ao nosso lado, que as suas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós e que no final do dia nós possamos voltar para nossa casa na certeza que agradamos ao Senhor e Ele se manteve ao nosso lado em todo momento. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 111, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que neles se comprazem. Salmo 111, o verso 2. As obras do Senhor são magníficas. As obras do Senhor revelam a sua grandeza e a sua majestade. As obras do Senhor revelam que Ele é Criador de todas as coisas. Nós o consideramos grande, poderoso, magnífico, Criador e Redentor das nossas vidas. É a razão pela qual a cada manhã nos levantamos logo nas primeiras horas e o nosso pensamento se volta para Deus com palavras de gratidão, regozijo e reconhecimento. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã convido você, como em outras manhãs, a ter a Palavra de Deus aberta no livro de 1 Reis, capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Após a entrada do pecado sobre o planeta Terra, os seres humanos se rebelaram contra Deus. Até então havia harmonia, beleza, simetria no céu. Mas após a entrada do pecado no jardim do Éden, infectando o coração dos nossos primeiros pais, tristeza, morte, dor, sofrimento, angústia, aflição, e isso tomou conta de toda parte. A própria natureza se tornou responsável para se rebelar contra Deus. Ela começou a produzir cardos, espinhos e abrolhos. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram os primeiros a contemplar a primeira morte, a morte de um cordeiro, para que eles pudessem ser vestidos. Posteriormente, eles contemplaram a morte do seu próprio filho. Posso imaginar a dor, a amargura e a tristeza por saber que o pecado entrou através deles. Mas as consequências do pecado não parou aí. Vem se proliferando no decorrer das eras, dos séculos e dos milênios e tem alcançado o nosso coração nos dias de hoje. Muitas ações que nós tomamos nos dias de hoje é a consequência do pecado enraizado em nossa vida. Por isso que a cada manhã nós precisamos nos apegar a Deus, nós precisamos abrir o nosso coração ao Senhor, nós precisamos clamar por misericórdia, subjugarmos o nosso eu, sacrificarmos o nosso eu a cada dia, para que Cristo governe, reine sobre a nossa vida. Nesse período em que o escritor do livro de 1 Reis escreve o capítulo 15, havia divisão entre os dois reinos de Judá e Israel. Tudo que o Senhor tinha condenado agora era algo muito comum entre os dois reinos. Como nós podemos encontrar no versículo 1, Abias era filho de Roboão, diferente de Abias, filho de Jeroboão, que morreu logo jovem, como consequência do juízo de Deus sobre a vida de Jeroboão. A mãe de Abias era Maaca e esta era filha de Absalão. Mas a Bíblia descreve claramente que Abias não seguiu as orientações do Senhor. O seu coração era completamente mau. Ele se voltou diante os postes ídolos. Ele preferiu cultuar os deuses dos cananeus do que buscar o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. E Deus não se agradou da sua atitude. O escritor do livro de Reis, ele se preocupa em sempre mencionar que, embora Davi tivesse os seus pecados, os seus erros, mas Davi nunca se curvou diante os deuses pagãos. Davi, na verdade, moralmente cometeu os seus erros, as suas falhas, mas ele não se curvou diante dos deuses pagãos. Como nós podemos ver no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, houve guerra entre o rei Abias e Jeroboão. A guerra entre os dois reinos era muito comum naquele período, o que na verdade Deus não queria que pudesse acontecer. O plano de Deus para as 12 tribos é que elas fossem responsáveis em anunciar as boas novas de salvação, que as 12 tribos fossem responsáveis em proclamar que Deus é Criador dos céus e da terra
que Deus ama todas as pessoas e Deus gostaria que os seus filhos pudessem proclamar essas boas novas para todas as pessoas. Mas as consequências de abandonarem a Deus cada vez mais se intensificava entre as duas nações e no meio do povo do Senhor. 1 Reis, capítulo 15, o verso 9, a Bíblia diz o seguinte: no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. Começa-se agora o período de um rei que busca o Senhor. Ele prioriza servir a Deus. O escritor do livro de 1 Reis, ele tem a preocupação de sempre comparar os reis no futuro com o reinado de Davi. E fica muito evidente para nós um fato. Davi, de fato, tinha seus pecados, Davi tinha os seus erros. Davi, na verdade, foi o responsável em se envolver diretamente com Betseba. Foi o próprio Davi que enviou o esposo de Betseba, Urias, para a guerra para que pudesse ser morto. Mas Davi tinha um coração propenso a reconhecer as suas falhas, se arrepender e buscar ao Senhor. O escritor do livro de Reis, ele sempre fala, embora Davi tivesse os seus pecados, Davi nunca se curvou diante dos deuses pagãos dos cananeus. Mas o rei Asa foi o responsável em reformar a nação de Israel. O rei Asa buscou ao Senhor como Davi também o fez. O rei Asa tinha os seus defeitos. O rei Asa confiou em alianças políticas. Mas, na verdade, o rei Asa, ele tinha um coração disposto a seguir e obedecer o que Deus queria que o seu povo pudesse fazer com a sua vida. E isso agradou a pessoa do Senhor. Como nós podemos ver no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o rei Asa se empenhou em fazer uma reforma espiritual entre o povo do Senhor. Mas a adoração aos deuses pagãos dos cananeus tinha se espalhado entre as 12 tribos de Israel. Unificar e levar o povo a entender que eles deveriam exclusivamente adorar o Deus de Abraão ao Deus de Isaque era uma reforma grandiosa. O rei Asa não conseguiu completar essa reforma nos seus dias, mas o seu filho Josafá concluiu a reforma que o seu pai começou. Embora o rei Asa não tivesse um pai que tenha se voltado para Deus, não lhe deixou um bom legado, não foi um pai que lhe deixou um exemplo a ser seguido, mas o rei Asa restritamente busca seguir a Deus com todo o seu coração. E é o que a palavra de Deus nos orienta. A Bíblia nos fala que o rei Asa, ele conseguiu fazer a sua reforma no ano 15, a partir do momento em que ele venceu o rei Cusita de Zerá. Foi nesse período que o profeta Azarias, filho de Obed, tinha lhe falado da necessidade de fato de fazer essa reforma. Foi quando ele conclamou todo Israel no ano 15 para que eles pudessem se reunir e renovar a aliança diante do Senhor. O rei Asa estava comprometido com Deus. O rei Asa tinha entregue o seu coração ao Senhor. Ele jamais poderia permitir que alguém da corte vivesse uma vida irregular para com o seu Deus. Por amor a Deus e fidelidade ao Senhor, é ele mesmo que se responsabiliza em depor a sua avó Maaca da corte. Ela tinha construído uma imagem grandiosa. Era uma imagem obscena, trazia tristeza, trazia dor para a nação de Israel, para que os seus súditos não pudessem seguir o mesmo exemplo da sua avó Maaca. É o próprio rei Asa que se responsabiliza pelo fato de viver uma vida fiel ao Senhor, de depor a sua avó da corte de Israel. 1 Reis, capítulo 15, o verso 16, a Bíblia diz o seguinte: houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Após a vitória do rei Asa sobre o rei Zerá, muitos estrangeiros se uniram ao rei Asa pela vitória e pela conquista que Deus concedeu a ele. O rei de Israel era Baasa. Quando ele soube da vitória do rei Asa sobre o rei de Zerá, ele construiu a cidade de Ramá. Era uma cidade que ficava na tribo de Benjamim, a 9,5 quilômetros de Jerusalém, próximo à fronteira entre Israel e Judá. O intuito de construir essa cidade era controlar a fronteira, a passagem das pessoas de um lado para outro. Os dois reinos estavam divididos. Os dois reinos lutavam pela sua própria sobrevivência. Eles se esqueceram da bênção de Deus sobre o seu povo. Eles se esqueceram dos propósitos pelos quais Deus estabeleceu as 12 tribos de Israel. Nesse momento, o rei Asa lutava para manter o seu reino e o rei Baasa lutava para defender também o seu reino. O rei Asa, temendo as consequências futuras da cidade de Ramá, construída na tribo de Benjamim, ele começa agora a tomar as suas próprias atitudes. Ele começa a fazer alianças políticas.
Ele, na verdade, não confia em Deus, mas acredita na sua própria sabedoria. Ele forma aliança com o rei da Síria, Ben-Hadad, acreditando que, aliando-se com esse rei da Síria, um rei pagão, ele teria forças para subsistir, resistir ao rei Baasa, que era o rei de Israel. Foi o próprio profeta, homem de Deus, Hanani, que o chamou e falou que ele tinha pecado contra o Senhor. A sua confiança estava no seu poder, na aliança com o rei da Síria. Ele deveria confiar no braço do Todo-Onipotente. Deus deveria ser a sua única sobrevivência. Mas ele achava por bem acreditar na confiança e na aliança assumida com o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Diante dessas alianças assumidas entre o rei Asa e o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, um rei pagão, o rei Hadad conquistou grandes cidades de grande importância naquele período. Uma delas é a cidade de Naftali, porque as estradas dessa cidade davam acesso à cidade de Damasco e outras grandes cidades da época. Era uma rota comercial importante. Os grandes comerciantes passavam por ali. Eis a razão pela qual a conquista dessa cidade foi de grande valor para o rei Ben-Hadad e para o rei Asa. Como nós podemos ler no versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Baasa deixou de construir a cidade de Ramá, que ficava na tribo de Benjamim. O rei Asa jamais teria o direito nas mãos de pegar os utensílios do templo, o ouro, a prata que estava dentro do templo, para entregar ao rei Ben-Hadad como uma prova da aliança entre os dois reinos. Ele, na verdade, deveria ter mantido a sua verdadeira confiança no Deus de Abraão. A repreensão que o profeta Hanani trouxe sobre a casa de Asa, pelo fato dele ter tirado os utensílios do templo e ter entregue ao rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, para assumir uma aliança com ele, isso custou a sua própria segurança. Foi o próprio rei Asa que deu ordens para que pegassem o profeta Hanani e o colocassem na prisão pelo fato dele ter lhe repreendido e ele não ter se agradado da repreensão do profeta Hanani. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 15 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Aqueles que se voltam para Deus, Deus sempre está com os braços abertos para receber os seus filhos. Asa tomou a iniciativa de se voltar para o Senhor e Deus o abraçou, Deus o abençoou, Deus lhe recompensou grandiosamente. Ele reinou sobre Judá um período de 41 anos, sendo que Abias reinou apenas 3 anos, Nadab 2 anos e Baasa 24 anos. A bênção de Deus sobre a vida do seu povo é de um valor inestimável. Aqueles que se voltam para Deus, a palavra de Deus nos garante que Ele sempre nos recebe, nos abraça e nos concede o perdão. Querido amigo, vale a pena servir a Deus, independente das circunstâncias que nós possamos estar vivendo. Eu não sei se nessa manhã falo para alguém que esteja vivendo momentos difíceis ou que esteja vivendo momentos de alegria, mas vale a pena servir a Deus. Entregue o seu coração ao Senhor sem reservas. Aqueles que o fazem dessa forma recebem bênçãos dos céus de uma forma sem medida. Creio que em alguns momentos nós olhamos ao nosso lado e vivemos o mal prevalecer e nós começamos a nos questionar como é que nós que estamos fazendo o bem e estamos vendo o mal prevalecer. Mas tenha certeza de uma coisa, o mal pode prevalecer por um tempo, mas no dia quando Deus se manifestar, será Ele mesmo responsável para extinguir, eliminar por completo todo o mal que existe sobre a face dessa terra. Aqueles que confiaram no Senhor receberão a bênção de Deus e viverão eternamente. Creia, nós temos um Pai soberano, um Deus grandioso. Ele é regente de todo o universo. Um dia será Ele mesmo que irá estabelecer o seu trono sobre a face dessa terra. Todos os reis que um dia se assentaram sobre a face dessa terra passaram, mas o nosso Deus que irá estabelecer o seu reino sobre a face dessa terra irá subsistir por toda a eternidade. Por isso que vale a pena lutar a batalha desse rei, por isso que vale a pena se colocar do lado dele, por isso que vale a pena hoje escolhermos seguir a sua vontade. Aqueles que tomam essa decisão são abençoados por Deus e serão seus súditos por toda a eternidade. Por isso que eu convido você nessa manhã, nos voltemos para o Senhor, abramos o nosso coração, recebamos a sua bênção e vivamos uma vida feliz ao lado do nosso Deus. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos,
confessamos as nossas falhas, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.